Muito se fala sobre o paciente com Alzheimer, mas pouco se sabe sobre as dores e os dilemas de quem simplesmente oferece cuidado. Uma história que virou livro e rede de apoio ao cuidador do paciente com Alzheimer. Eu vou conversar agora com Miriam Morata, Isso, arquiteta, que tem uma história aí com essa patologia. sim. Muito bonita, por sinal, Miriam. Obrigada. Obrigada. Então, eu tive pai e mãe com Alzheimer e eu cuidei deles sozinha. Eu tive apoio de amigos, tive apoio de primos, alguém vinha, me ajudava, mas você ficar 24 horas à disposição, vendo alguém que você ama definhar e depois morrer um pouquinho por dia, é uma história que desestrutura e desequilibra todo mundo. Ou seja, o cuidador sofre junto com o paciente. Eu acho que o cuidador sofre mais. Porque vai chegar uma hora que o paciente esquece que você existe. Meu pai me falava, eu não tenho filha. Eu me apresentava para o meu pai. Eu me apresentava para minha mãe achava que eu era mãe dela. Então, assim, você vive lucidamente, conscientemente, a orfandade do lado do teu pai e da tua mãe. Você vê que eles começam a não só te esquecer, porque isso a gente sabe que vai acontecer, mas eles começam a entrar num universo que você não acessa. Então, a minha mãe me chamava porque tinha caixas caindo do telhado, do forro do quarto. Eu tinha que escorar a caixa. Ela me chamava na hora do café, se eu não ia levar café para essa senhora que estava do meu lado. Aí eu saí abraçada com um fantasma. Eu E vou essas levar para a cozinha. alucinações eram constantes? Do meu pai foi muito rápido, mas foram poucas. Da minha mãe foi um ano inteiro. Ela não dormia. Ela não dormia. Ela passava a noite, socorro, socorro, eles vão me pegar. Socorro, eles estão aqui nessa praça. Ela me pedia para matar a lagarta que estava subindo pela parede. Meu pai me pedia para tirar a água do quarto, porque ele estava morrendo afogado. Minha mãe me pedia para corre aqui quando chovia, porque a gente vai morrer afogada. Aí minha mãe se despediu de mim, falando assim: olha, eu vou indo, eu vou sentir muita saudade de você, e começava a chorar. Você tem noção do que é isso? É Imagino. surreal. E aí, o que acontece? Ninguém fala do cuidador. Por quê? Porque o cuidador não aparece. Então, assim, eu não preciso nem falar só de Alzheimer, o cuidador de um parente que precisa 100% dessa pessoa para sobreviver. E nesse cuidado que você estava tendo com o seu pai, com a sua mãe, você descobriu de repente que não estava sozinha. Então, Como quando é eu que foi lancei o isso? livro, aí eu fiz um blog, né, com o diário dos dois, tudo que acontecia, e aí eu lancei o livro. Para divulgar o livro, eu fiz uma página no Facebook. Mas aí eu comecei a ver, aí o que eu fazia? Eu pegava trechos do livro e publicava. Mas era para divulgar o livro. Aí eu comecei a ver que as pessoas começaram a entrar na página e fazer relatos. Falei, ué, o que é isso? Aí eu abri um grupo, o primeiro grupo, que é o mesmo nome do livro, Alzheimer Diário de Esquecimento. E aí algumas pessoas começaram a relatar coisas, eu relatava no texto e elas falavam, nossa, mas eu estou vivendo isso. E aí eu criei o outro grupo, Cuida de Mim, que era para divulgar um mutirão, e aí que eu descobri que existe mais de 1 milhão de cuidadores sozinhos. Isso para demência. Agora, aquela mãe que o filho nasceu com paralisia cerebral, ela é cuidadora também. Ela não pode fazer nada além de cuidar daquela criança. Então ninguém sabe, ninguém fala do cuidador, porque ele não sai de casa, ele não vai em festa, ele não reclama, ele não vai na mídia para reclamar e para pedir ajuda. Então o que a gente faz? Quem foi cuidador sabe o que é isso. E o que é ser cuidadora? É você parar a sua vida. Eu estava fazendo doutorado, eu estava começando um projeto maravilhoso, Como eu mencionei, a Miriam é eu sou arquiteta. arquiteta, e eu estava começando, a gente tinha acabado de ganhar um prêmio em Campinas, o projeto mais inovador para ensinar a construir uma casa sustentável, com 10 mil reais. A gente ia ensinar a fazer o bloco, ensinar a fazer tudo. Uma casa 100% sustentável. Aí minha mãe teve o surto. Então eu parei esse trabalho, eu parei o doutorado, eu parei a minha vida. Eu tinha acabado de abrir um espaço de clínica, essas coisas assim, estética. As plantas morreram, porque eu não tinha como ir lá. E aí, o que acontece? O cuidador, ele está num momento produtivo, geralmente ele tem uma vida produtiva, ele tem vida. Sim.
mas ele para absolutamente tudo para ficar do lado de uma pessoa e acompanhar os últimos momentos enlouquecedores dessa pessoa. Então, ele não pode trabalhar, o dinheiro que ele tinha guardado acaba, porque acaba mesmo. Tem gente que fala, mas o paciente geralmente é idoso, tem muito diagnóstico precoce, mas geralmente é idoso, o paciente tem aposentadoria. Então, assim, todos da família somem, né? Você fica sozinho. Aí vão falar assim, você está pegando a aposentadoria dela, então por que você está reclamando? Só que eu gastava em torno de R$6.000 por mês. Minha mãe ganhava 2.800. Não, pagava a conta. Você quebra. E você quebra emocionalmente, você não dorme. E assim, eu imagino que não seja uma tarefa fácil cuidar de alguém em demência. Ou qualquer outra doença. É enlouquecedor. Primeiro porque, como a gente fala no Cuida de Mim, por que cuida de mim? Porque a gente não pede ajuda. Porque às vezes você fala, dá para você ficar esse fim de semana? Não dá, eu tenho uma festa. Não, eu não posso. Ninguém pode, então a gente para de pedir. Então a gente começa a se dedicar 100% para o paciente. E se envolve com o paciente também, né? O nosso grupo, o Cuida de Mim, é para alguém que eu amo tem Alzheimer. Ou seja, eu não sou uma cuidadora profissional. O cuidador profissional se envolve com o paciente, a gente entende isso. Sim. Mas quando você vê a sua mãe morrendo um pouquinho por dia, enlouquecendo um pouquinho por dia, você enlouquece junto. Porque não é um paciente. É isso que eu sempre bato nessa tecla. É a tua mãe, alguém que você ama que está ali. Mãe e pai, esposa, marido, filho, irmão, não são pacientes. Mas a família também some. Todos. A gente tem um caso, tem vários lá no nosso grupo, relatos. Tem uma família que eles são em 14. A pessoa cuida sozinha. Ninguém visita. Tem alguns filhos que falam assim, não, mas eu liguei para saber se estava tudo bem. Você falou que estava tudo bem, eu falei, eu vou falar o quê? Pois é. Então, o cuidador, ele está sempre sozinho. E para falar dessa solidão do cuidador, o que envolve o trabalho do cuidador? Que abre mão da tua vida, dos teus sonhos, em prol de uma pessoa que ele ama. Envolve que ele esquece dele, tá? A primeira coisa que... Isso não precisa nem ser cuidador de parente. Você pode reparar, as pessoas que são mais atenciosas, que estão sempre disponíveis quando você precisa, geralmente elas esquecem delas. Sim. Então é assim, é aquela que você fala assim, eu vou viajar, você pode ver meu cachorrinho? Você pode levar comida para o meu cachorro e pôr água na planta? Eu falo, não, tudo bem. Ela sai da casa dela, ela esquece o que ela ia... Se ela ia passear, ela não vai. Você abre mão de tudo, você abre mão do que você é. Aí chega uma hora, tem gente que cuida por 10 anos. Eu cuidei 1 ano e meio cada um. Tem gente que está há 10 anos cuidando. Essa pessoa, você pode ter certeza, o dia que o paciente morrer, ela não vai lembrar nem qual era a fruta que ela gostava. Ela não vai lembrar nem que sorvete que ela gostava. Então você esquece completamente de você. Muitas pessoas morrem antes do paciente. Muitas pessoas cometem suicídio. Sério? Muito, muito. Isso é muito comum. Tem pessoas que pouco não falado. se recuperam. Ninguém fala. Ninguém fala do cuidador. Porque assim, ninguém convida o cuidador para festa. Ninguém convida o cuidador para o cinema. Ninguém convida o cuidador para nada. Primeiro, aliás, que ele não pode. Só fazendo um comentário aqui, talvez as pessoas nem se aproximem do cuidador com medo do cuidador pedir algum favor. Exatamente. E cuidador acontece isso ou é exagero meu? Não, claro que não. Não estou exagerando? Não, imagina. Tem gente que liga e fala assim, olha, eu só estou ligando aqui, eu estou meio apressado, mas eu só estou ligando para saber se está tudo bem. Qualquer coisa me liga. Gente, você fala para alguém que está 24 horas, porque o cuidador não dorme. Né? Às vezes, 3 ou 4 anos depois que minha mãe morreu, eu ainda às vezes acordava de madrugada ouvindo ela me chamar e corria para o quarto. Você tá brincando? Aí eu chegava lá e não estava lá, eu falava assim, é enlouquecedor. Funções reais, né? Parece que está acontecendo de novo. Você não consegue tirar isso de você. Fica grudado na tua pele essa história. Então, a gente vê assim, eu sempre falo, né? Se você tem um sonho, um projeto, uma meta, você tem tua vida toda organizada e de repente o Alzheimer entrar na tua vida, esquece tudo. Tudo. Sabe? A gente tem pessoas no nosso grupo que tinham um super trabalho, eram professores, pararam tudo. E aí depois, eu falo, não, mas depois que passar tudo isso, ele retoma. Não tem como. Sozinho não tem como. Porque ele está destruído. Ele tem medo, ele tem lembranças horríveis, ele tem depressão, pânico. Depressão é gripe
para o cuidador, porque a maioria desenvolve depressão, pânico, você tem uma sensação de culpa, um sentimento de culpa terrível. Você fala, putz, eu podia ter feito alguma coisa a mais. Eu machuquei minha mãe quando eu fui levantá-la, porque eu não sabia levantar. Eu coloquei o ombro, até hoje eu tenho dor, mas eu não sabia. Mas aí ela gemeu de dor, eu falei, mãe, desculpa. Sabe, eu não sabia mexer. E eu não sabia que existe jeito para você mexer no paciente. Porque quando uma pessoa é da área da saúde, por mais difícil que seja, ele tem uma noção de como fazer uma manobra, de como dar um remédio, de como fazer um curativo, de como lidar com a demência. Mas quando você não tem nada a ver com isso, eu nunca tive nada a ver com a área de saúde. Nada. Quando você não tem nada com isso, tudo é muito louco, tudo é muito novo. E aí você não está cuidando de um paciente, você está vendo alguém que você ama definhando, enlouquecendo, e Eu você imagino enlouquece como junto. seja. E sabendo dessa falta de assistência que tem o cuidador, hoje você faz um trabalho para dar apoio. Explica para a gente qual é Isso. a atuação da rede de apoio. Então, nós temos dois grupos e uma página, né? 3 páginas no Facebook, hoje, que está hoje um pouco mais de 70 mil pessoas, de membros, né? A gente tem 2 grupos no WhatsApp, as pessoas conversam 24 horas por dia nesses grupos. E com o objetivo de dar informação, orientação? É assim, minha mãe não está dormindo, ela está engasgada, o que eu faço? Aí alguém fala assim, leva no médico, ou não dá isso, coloca espessante na comida. Ai, a minha mãe não para de enrolar o paninho ou a almofadinha. Não, tudo bem, isso é normal, tenta acalmar. É o prático. Minha mãe não quer engolir comprimido. Eu não sabia disso, eu vim saber com o grupo. Ai, espreme na banana. Põe na banana espremida. Falei, gente, eu gastava uns 3 ou 4, eu punha, minha mãe escondia, cuspia, eu pegava. Punha, minha mãe escondia. Sabe, é igual, é só para banana. Ah, não, ela não quer comer nada, dá iogurte. Cozinha, assim, sabe, faz o que ela gosta e mistura, põe comida colorida. Eu não sabia nada disso. Então, um apoia o outro. Perfeito. Alguém dá uma sugestão do que já viveu. Muitos profissionais estão entrando nos nossos grupos para orientar as pessoas também. Então, a gente tem psicóloga, tem dentista, tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta. Então, assim, tem um grupo de pessoas, advogados, que eles orientam. Então, alguém está com uma dúvida, coloca lá, olha, ninguém quer ajudar, eu tenho um monte de irmão, eu estou sozinha, como eu faço? Aí vai um advogado e orienta, entendeu? Então, por enquanto, a gente não tem todos os profissionais que a gente gostaria, mas a gente está conseguindo dar conta de dar um leve na vida desse que precisa, né? E vocês também debatem políticas públicas? Então, a ideia, nós estamos correndo atrás de aprovar uma lei que dê apoio para o cuidador, tá? Identifique quem é o cuidador, porque assim, aquele que liga de final de semana para saber, olha, eu estou rezando por vocês toda noite, né? Esse cara não é cuidador. Uhum. Pode continuar rezando, não tem problema. Mas se você puder vir aqui trocar uma fralda e trazer um pouquinho de comida... Só para a gente dar uma cutucada, a fé sem obras é morta, Exatamente, né? Amor é obra, né? Então, assim, a gente vê um monte de gente super preocupada, olha, eu estou com o coração apertado, não tenho coragem de ver. Bom, tem gente que fala assim, eu não vou no hospital e nem em velório porque eu quero lembrar dele vivo. Tá, mas alguém ficou fazendo um serviço sujo, né? Alguém ficou trocando fralda, dando comida, vendo morrer, dando banho, a pessoa não quer tomar banho, você tem que lhe dar banho, né? Limpando o vômito. Então, assim, alguém fez isso. E essa pessoa vai levar com ela todas essas marcas. Leva. E como faz para participar dessa rede de apoio? Tanto quem quer ajudar, como também quem quer orientação. Vai ter um mutirão agora, no dia 30 de setembro. Isso. Explica pra gente. Então é assim, por que a gente criou essa ideia do mutirão? Toda pessoa normal que eu digo é a pessoa que tem vida. Toda pessoa normal tem férias, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, feriado, né? O cuidador não tem nada disso. Então o que a gente está pensando? Pensou e já estamos no 4º mutirão. Vamos fazer com que o cuidador tenha pelo menos 2 dias para ele. Que ele conheça outras pessoas que estão na mesma situação, que fale com o profissional, que, sabe, se envolva com outras, aprenda coisa nova, né? Que ele tenha um pouquinho de atenção, que ele receba atenção. Então a gente fez o primeiro agora, no primeiro semestre, foi na Unifesp. E o segundo agora vai ser na Bibliaspa.
Então, o que é o mutirão? É um grupo de profissionais que vai nesse local, né? A gente convida cuidadores, a gente convida voluntários. Para quê? Para eles assistirem palestras. Nós vamos ter 6 palestras. Vamos ter atividades. Algumas pessoas vão participar de grupos. Tem um grupo que é feito, inclusive, pela Justiça Restaurativa, grupo de Círculo de Construção de Paz. Eles vão fazer de novo. Fizeram no terceiro mutirão, vão fazer novamente, para a pessoa falar dos seus conflitos com essas pessoas da Justiça Restaurativa, né, do CNJ. E nós vamos ter psicóloga que vai fazer roda de conversa para falar sobre doenças mentais. Vai ter pessoas, uma fisioterapeuta que vai ensinar como você virar uma pessoa na cama, como você, sabe? Palestra, vai ter 6 palestras, a gente vai divulgar. Se a pessoa escrever Alzheimer, Diário do Esquecimento, ela entra na nossa página. Ou se ela escrever Miriam Morata, ela entra na minha página. E aí a gente vai divulgar tanto aqui quanto quem apoia o nosso mutirão também é a Arquidiocese de São Paulo. Saiu no Jornal do São Paulo, vai sair de novo. Que a ideia é a gente trazer esse cuidador. Essas pessoas que estão, a família, às vezes na família tem uma criança, sabe, que não sabe o que está acontecendo, então de repente conversa com um psicólogo, fala, como que eu lido com isso? Existe um monte de relatos de assédio do paciente para o cuidador. A minha amiga, o pai dela assediava ela. Aí você fala, é assustador, porque ele não é ele mais. Né? Quando o Alzheimer se instaura, uma nova pessoa nasce. Mas aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que você amou, está lá ainda, está lá dentro. E nasce um cuidador também. Os dois nascem juntos. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tudo querida. de bom. Continue acompanhando o Sechá. E se você ficou sensibilizado, procure a Miriam e tente ajudar de alguma forma. Com certeza. E se você precisa de ajuda, o pessoal está disposto a ajudá-los também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Será que gravou? Tomara. Ai, deixa Gravou. eu comer. Ai,